um suposto, né, esquema dentro da própria Câmara dos Deputados. Está no centro de uma investigação que envolve o ex-presidente da casa, Eduardo Cunha, né? E tem dado o que falar. A Polícia Federal apura que ele teria mandado, né, dinheiro, teria montado uma estrutura paralela para decidir nos bastidores para onde iam recursos de emendas parlamentares. Segundo os investigadores, quem operacionalizava tudo isso era uma servidora da Câmara que chama Mariângela Fialec, ela que é conhecida como Tuca. A gente trouxe esse tema aqui ontem e estamos trazendo mais detalhe para você aqui hoje. Pois é, e essas mensagens analisadas pela Polícia Federal mostram Eduardo Cunha escolhendo ali os municípios e trocando destinos e até, gente, ajustando valores ali que cada um receberia. Em uma dessas mensagens, ele reclama de prefeitos mineiros e pede para trocar uma cidade por outra, porque, nas palavras dele, era mais fácil. Ao todo, foram identificados 29 repasses, todos eles via Comissão de Saúde da Câmara. E no total, eles somam mais de 6 milhões de reais. Decolando de volta para Brasília, Lu, certamente que essa estratégia do Cunha de escolher cidades onde o trâmite seria mais fácil, né, é algo que precisa naturalmente ser muito investigado. Já existem informações sobre se os prefeitos mineiros citados aí nessas mensagens, se eles já sabiam que esse dinheiro vinha de uma indicação informal. Estou colocando tudo entre aspas aqui, porque está tudo em apuração e investigação ainda, né? Exatamente, tudo em investigação pela autoridade policial, mas na decisão do ministro Flávio Dino, que autorizou esse bloqueio de Eduardo Cunha, existe um ponto que dá a entender algum indício. Ele fala, inclusive, que Eduardo Cunha nunca representou Minas Gerais de forma eletiva e que em algumas passagens simboliza manter pouco apreço pelo Estado e pelos prefeitos com quem mantinha interlocução. Esse termo, prefeitos com que mantinha interlocução, foi escrito pela autoridade policial que levantou essa investigação, que repassou as informações para que o ministro do Supremo Tribunal Federal tivesse o embasamento para assinar essa decisão que mirou Eduardo Cunha. Então, isso deixa claro que alguns prefeitos, a gente não tem como precisar quanto, se esse era um grupo grande, um grupo menor, mas deixa claro que alguns prefeitos tinham um espaço de conversa diretamente com Eduardo Cunha para tratar sobre emendas parlamentares, abrindo sim indícios de um espaço de irregularidades, já que Cunha não tem mandato e por isso não teria nenhum poder decisório sobre emendas parlamentares. Em um outro ponto, porém, há citação de gestores que pediam um ofício com assinatura do parlamentar autor da emenda destinada, dificultando um pouco esse esquema ilegal. Esses tratados com um certo questionamento pelos esses ofícios, no caso, né, que pediam uma assinatura, eram tratados com certo questionamento por Eduardo Cunha e pelos servidores que, de acordo com a decisão, operavam esse esquema com o ex-presidente da Câmara dos Deputados. São pontos que estão na investigação e que a autoridade policial ainda levanta, claro, mas com esses termos que deixam algum indício de grupos que mantinham essa interlocução, sim, com Eduardo Cunha, sabendo desse esquema de emendas parlamentares. Mas, repetindo, tudo ainda está em investigação pela autoridade policial. Bom, e ainda dentro deste assunto, o ministro Flávio Dino, do STF, já determinou o bloqueio de 6,5 milhões de reais em bens de Eduardo Cunha. Na decisão, Dino afirma que há interesse eleitoral por trás dessas indicações que a gente estava falando agora há pouco, já que o ex-deputado ele planeja disputar uma vaga na Câmara por Minas Gerais em outubro agora. A estranheza toda fica por conta ali de um detalhe. Eduardo Cunha nunca teve base eleitoral em Minas Gerais, mas sim no Rio de Janeiro. Agora, do outro lado, Eduardo Cunha nega tudo. Em entrevistas a rádios mineiras, ele classificou essa operação como perseguição e chamou a Polícia Federal de polícia política. Ele disse que apenas fez pedidos ali a parlamentares com mandato
e que o dinheiro foi de fato para esses municípios. A defesa de Eduardo Cunha também critica o bloqueio, alegando que até a própria Procuradoria-Geral da República considerou a medida prematura. Simplesmente estão decidindo coisas que são coisas que normalmente não seriam decididas, né? Eu não vou aqui criticar decisão judicial nenhuma, até porque a decisão judicial eu sempre entendi que a gente tem que recorrer, no meu caso é o que eu vou fazer. Eu vou atacar quem está produzindo o efeito, que foi no caso a Polícia Federal, e me escorar no parecer do próprio Ministério Público, no meu caso. Mas a gente tem efetivamente uma desarmonia de poderes instaurada aqui hoje. E a busca da harmonia, que é uma previsão constitucional, ela não vai se dar debaixo do arcabouço legal existente hoje. Eu entendo que alguma reformulação da Constituição tem que ser promovida. Eu defendo, inclusive, uma constituinte própria, originária, para a gente rever muita coisa, estabelecer parâmetros, limites de muita coisa, porque não adianta a gente discutir a decisão de fulano ou beltrano e as suas motivações. Não adianta a gente atacar a consequência, nós temos que atacar a causa. Ô Lu, além do caso Cunha, né, a operação também mira outros nomes importantes, influentes da política nacional, como Valdemar Costa Neto. O que é que já se sabe sobre como esse dinheiro era utilizado? Ele falou que houve ali uma questão de emendas parlamentares do deputado Tiririca, que não tinha contato com prefeitos e por isso, de certa forma, acabava enviando, ajudando ali na destinação de dinheiro, né? Mas enfim, o que você tem de novidade pra gente aí? Olha, André, para explicar melhor, até porque a gente fala de Eduardo Cunha, mas tem também Valdemar Costa Neto. As duas decisões foram assinadas pelo ministro Flávio Dino no dia 6 de julho, na segunda-feira da semana passada, mas estavam sob sigilo. Só que o caso de Valdemar Costa Neto veio a público na sexta-feira, enquanto o de Eduardo Cunha somente no fim de semana. Mas as decisões indicam que a atuação, a operação deles era muito semelhante nesse esquema, porque os dois não têm mandato parlamentar, como já frisamos por aqui, mas atuavam com poder decisório na indicação de emendas. Como que isso funciona no Congresso Nacional? Um deputado, um senador tem um valor fixo para destinar, um valor fixo no caso naquele ano, porque é definido no orçamento de cada ano, e ele pode escolher uma cidade, um projeto e fazer a destinação desse dinheiro, desse recurso que é público, de acordo com a demanda de prefeito, por exemplo, de um gestor local. Depende muito de qual que é a demanda ali, qual que é o caso específico. Mas isso cabe especificamente a um deputado ou a um senador que tem mandato parlamentar. Nesse caso, de acordo com a investigação policial, tanto Valdemar Costa Neto quanto Eduardo Cunha operavam com algum poder em cima de emendas de outros parlamentares, em cima, por exemplo, de outros nomes que ocupam cadeiras no Congresso Nacional, mas que não tinham tanto poder decisório quanto esses nomes que constam nas decisões do ministro Flávio Dino. Por isso, isso é considerado ilegal. Esses recursos, eles são reservados para destinação porque tem mandato eletivo e outras pessoas não podem atuar ainda que tenham alguma participação política nesse espaço político, mas não tem mandato. Então, isso é considerado completamente irregular. Esse esquema todo foi revelado, então, nessas decisões do ministro Flávio Dino. Além, claro, de Eduardo Bolsonaro, no dia de hoje, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, concedeu uma entrevista à Globo News e falou um pouco sobre esse esquema. Ele que na semana passada, na sexta-feira, negou irregularidades, disse que nunca atuou de forma ilegal com emendas parlamentares, mas já tinha admitido que conversa, sim, com a bancada, que isso é natural. Hoje, ele falou que essa prática ela é inerente ao cargo, que a função de um presidente que é dirigente partidário é justamente cuidar do partido, que são essas pessoas que ocupam esse cargo de comando nas siglas, que têm uma visão nacional do partido. Por isso, há essa atuação com os representantes da bancada, com os representantes que ocupam um cargo com o partido. Essa foi a defesa, então, de Valdemar Costa Neto nessa entrevista no dia de hoje à Globo News.
Bom, e o caso de Eduardo Cunha não é isolado, viu, gente? A mesma operação da Polícia Federal levou ao bloqueio de 119 milhões de reais em bens do presidente nacional do PL, como a Lu falou agora há pouco, Valdemar Costa Neto, também suspeito de indicar emendas sem ter mandato, né? E o destino de parte desse dinheiro chama muito a atenção. Uma emenda de 280 mil reais, por exemplo, bancou ali na íntegra um show de 90 minutos da dupla sertaneja Taime e Thiago. Isso na festa do peão de Guaimbê, cidade de pequeno porte que fica no interior de São Paulo. E esse caso, como a gente está vendo, não foi o único, né? Em Macedônia e Cafelândia, recursos atribuídos também a Valdemar Costa Neto viraram cachê de shows sertanejos em festas de aniversário. A própria prefeita de Guaimbê disse que nem sabia que o dinheiro estava ligado a uma indicação do presidente do Partido Liberal. Bom, a gente vai conversar agora com um especialista, mas antes, André, vamos dar tchau para Luciane Landini de Brasília, né? Porque a Lu fica com a gente até agora, porque daqui para frente ela tem muito material, muita matéria para fechar, para publicar no nosso portal, né, Lu? Muito obrigada, até uma próxima. Obrigada, Síria. Eu volto amanhã com vocês aqui no Tempo News. Boa noite, André. Boa noite a todo mundo que acompanhou o programa. Boa noite. E continua acompanhando. Pois é. E aí, gente, para a Polícia Federal, então a gente continua por aqui, esse caso todo, ele reforça nessa tese de que verbas públicas, muitas vezes carimbadas como prioridade ali para a área da saúde, acabam sendo redirecionadas, né, conforme ali interesses políticos de quem nem sequer ocupa um cargo eletivo, como foi o caso essa situação toda que a gente está acompanhando, né? E quem está com a gente neste assunto também é o advogado criminalista Núbio Mendes Parreiras, a quem eu dou as boas-vindas aqui ao Tempo News. Seja bem-vindo e eu já começo te perguntando, a gente pode dizer que estamos aí diante de crimes? Que tipo de punição tanto Eduardo Cunha quanto Valdemar Costa Neto e até mesmo Hugo Mota podem estar sujeitos? Boa noite para você. Boa noite, Síria. Boa noite, André. Boa noite, telespectador. Novamente um prazer participar do programa aqui. Vamos lá, né? Aqui nós estamos numa fase ainda prematura, está iniciando a investigação, mais uma dessa de emendas secretas, né? Orçamento secreto. E antes da gente adentrar aqui nas tipificações específicas, duas questões me parece chamar a atenção aqui nessa situação. Primeira questão o próprio apelido que se deu a essa engenharia, né, que os poderes, principalmente o legislativo, tem feito, de orçamento secreto, porque nós temos, dentre os princípios constitucionais da administração pública, a exigência de transparência. Então não pode ter orçamento secreto, não pode ser vedado ao cidadão conhecer o destino das verbas, né? Então, aí de início já temos aí uma ilegalidade, né? Nós temos o direito de saber o destino dessas verbas, de onde está saindo, quem está indicando, quais deputados, né, estão indicando, né? E paralelo a isso, além da ilegalidade, do fato de ser secreto, essa dificuldade da gente descobrir, nós temos presenciado também, desde que se iniciou com essa política legislativa, digamos assim, política do Congresso, né, uma usurpação do Poder Executivo, porque é o Poder Executivo quem tem a atribuição, né, a partir da Constituição da República, de conduzir a administração pública. Então, boa parte do orçamento tem que ser gerido pelo Poder Executivo, principalmente pelo fato de facilitar a fiscalização das autoridades, a fiscalização do cidadão. Agora, quando se tem um volume muito grande de emendas parlamentares, né, como a gente tem presenciado a partir desse orçamento secreto, quanto mais o Congresso tem ganhado poder, e isso tem, na última década, ele ganhou muito poder
muito poder orçamentário, né, maior a dificuldade de fiscalização. Isso tudo está em contradição, né, está em desrespeito ao que se pensou na distribuição dos poderes, né? E nesse ponto específico, aqui, como nós estamos falando do caso do presidente do PL, nós estamos falando do caso também de um ex-presidente, de um ex-deputado, é presidente de partido, o Eduardo Cunha, mas não exerce mandato, né? Nós temos um agravante maior ainda, porque eles não exercem nenhum mandato de deputado, seja de deputado ou muito menos de senador. Por isso, eles não poderiam, né, por todas essas questões, mas mesmo se fossem, se tivéssemos uma transparência, né, se tivéssemos também a outra questão, se esse volume fosse compatível com as emendas parlamentares, é incompatível porque é um volume muito grande e está usurpando, como eu disse, né, a atribuição do Poder Executivo. Ainda que fosse compatível o volume dessas emendas, é ilegal por eles não exercerem mandatos, seja de deputado, seja de senador. Agora, no que diz respeito à tipificação, é claro, a tipificação, eu digo, quais crimes nós estamos diante, né? É muito prematuro ainda, a gente tem que apurar, cada fato específico, cada destinação específica pode demandar alguns crimes, inclusive crimes de ordem eleitoral. Por exemplo, questões de doações de campanhas, a depender da situação, da destinação dessas emendas, pode ser, estima-se, né, que podemos estar diante aí de doações de campanhas, ou seja, destina uma verba para a emenda para determinada prefeitura, para determinada, por exemplo, show aí que foi mencionado, né, show sertanejo, e de alguma forma isso retorna depois como doação eleitoral, né? Então, nós estamos diante de possíveis práticas aí de crimes de corrupção, de crimes de peculato, de crimes também de integração de organização criminosa, lavagem de capitais, a depender das movimentações desses recursos aí de emenda. Então são várias possibilidades, ainda está muito recente, o volume é muito grande, as variações, né, das destinações dessas verbas são muito, há muitas variações, né? Há várias localidades, várias empresas que podem participar, empresas de shows, enfim. Então, em linhas gerais, as possíveis tipificações são essas, mas ainda está muito prematuro para a gente apontar, mesmo porque são várias condutas possivelmente criminosas. A gente tem aí duas pessoas, né, duas figuras muito importantes do cenário político nacional, embora não estejam atualmente exercendo cargos públicos ali. A gente está falando de Eduardo Cunha e também Valdemar Costa Neto. Não estão exercendo cargos públicos, mas tem sim uma influência sobre pessoas que estão. Aí eu quero trazer à tona aqui o nome do presidente da Câmara dos Deputados, que é o deputado Hugo Mota, que pelo menos deveria, se não sabe, deveria saber o que está acontecendo dentro da casa que ele preside. Ele também, nesse caso, pode estar sujeito a algum tipo de punição devido ao fato de ter a responsabilidade de presidir essa casa legislativa? Muito bem, muito boa pergunta, André. E desculpa, eu acabei esquecendo aqui de mencionar sobre o Hugo Mota, vocês já tinham me questionado antes, né? Sim, perfeitamente. E eu não acho que ele vai poder falar que não sabia o que estava acontecendo, né? Porque ele é o presidente da casa. Ele é um presidente jovem, se eu não me engano, ele está no primeiro mandato, mas independente disso, ele é muito bem assessorado ali. E não faz sentido ele destinar verbas para quem não tem mandato.
destinar verbas para quem não tem mandato conduzir essas indicações, né? Então isso me parece que está muito claro. Ele sabe sim que estava agindo à beira da legalidade, né? E além do mais, um outro ponto que me parece relevante a gente mencionar também, só retomando um pouco a questão do orçamento secreto, né? Porque, vejam, principalmente o telespectador, e a contradição. O político tem todo o direito, de a partir do momento que tem a emenda parlamentar, ele destinar para um hospital, destinar para alguma obra pública, destinar para a construção de uma escola, alguma coisa assim. E ele, além de ter todo esse direito, ele tem todo o interesse, porque a partir dessa indicação, ele pode mostrar que, principalmente ali para a sua base eleitoral, ele está contribuindo, né? O mandato dele está a serviço daquela base eleitoral. Agora, quando o orçamento é secreto, aí a situação é mais crítica ainda, porque qual que é o interesse dele em destinar uma verba para uma situação que a sua base eleitoral não vai saber que ele destina? E é claro, aí só retomando a questão do presidente Hugo Mota, é claro que ele está passível sim de ser investigado, porque já foram sucessivas decisões da primeira turma ali do STF. É claro que o relator profere as decisões, mas a primeira turma ela sempre tem seguido o relator, né? Tem acompanhado o relator nessas decisões, mas já temos sucessivas decisões delimitando, né, as atribuições do Congresso, inclusive de uma forma, chama muitas vezes em audiências públicas o Congresso para contribuir para esse debate, para encontrar um denominador comum, né? Mas o que não pode é a gente ter orçamento secreto, o que a gente não pode é ter destinação de verbas sem que se saiba o destino, a origem e o destino, quem que indicou, onde está chegando, o que está sendo feito com aquela verba. E o presidente da Câmara me parece que sabe muito bem disso, e me parece que certamente ele deve ser alvo aí de investigações a partir dessa situação. Agora, Nube, outro ponto, o simples fato de uma pessoa sem mandato, como é o caso aí de Eduardo Cunha, influenciar essa destinação de emendas parlamentares, já configura crime, ou é necessário comprovar nesse caso que houve alguma vantagem ilícita ou desvio de finalidade aí? Aí vai depender da situação, como que foi essa destinação. Me parece que sim, a configuração de crime. Agora, para delimitar quem são os autores desse crime, né, aí sim vai depender quais são os crimes e quais são os autores, a depender de como que foi essa composição. Eu acho que não precisa que ele tenha algum benefício, mesmo de alguma forma ele vai querer ter, né? Ele veio aqui para Minas, né? E o motivo me parece muito evidente, porque a filha dele é deputada lá no Rio de Janeiro. E é claro que ele não vai competir voto com ela, por isso que ele veio para Minas Gerais. Me parece que, de alguma forma, ele tem, a partir dessas emendas, ele tem ganhado influência aqui, nessas prefeituras que ele vai, eventualmente influência com empresários que podem participar dessa situação, como destinatários finais dessas verbas, né? Eventualmente pode ter a situação, né, de devolução, de doação, mas o simples fato de um político, né, que não tenha mandato participar disso, me parece que nada ele já integra aí essa possível organização criminosa, que já é um crime por si só. Agora, se ele tem algum benefício a mais, aí nós estamos diante aí de possibilidades de acarretar aí corrupção, peculato para ele. Agora, integrar a organização criminosa e eventualmente participar de lavagem de dinheiro, lavagem de capitais, o simples fato dele participar dessa engenharia, digamos assim, né, orçamentária, já
já é passível de criminalização. E aí, gostou do conteúdo? Então deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para você não perder nenhuma novidade. Você é muito importante para nós.